Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, Sobre relacionamentos felizes. sobre o que é que faz um relacionamento A feliz. fórmula. Não. Não vai haver fórmula Não nenhuma, vai pois haver não. fórmula nenhuma, mas vai haver muitas reflexões bem interessantes à volta do que é realmente um relacionamento feliz e o que é que podemos fazer para tornar um relacionamento feliz. Vamos falar sobre expectativas, muitas camadas de expectativas, as expectativas sobre mim, sobre ti e sobre nós, e as expectativas que quem está de fora também tem sobre os relacionamentos. Vamos falar sobre intenções, vamos falar sobre necessidades, vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre relacionamentos felizes e relacionamentos que não são assim tão felizes também, não é? É isso. Sim, acho que vai ser uma bela conversa. Eu acho que sim. Sim. Antes de nós entrarmos aqui diretos no tema deste episódio, nós há umas semanas eu escrevi nas redes sociais, perguntei onde é que as pessoas gostavam que o Inspiração para uma Vida Mágica fosse, ainda não se, nós voltássemos a ir assim para, como é que se diz, para a estrada, não é? Voltar a fazer eventos ao vivo. E houve imensa gente a participar, tivemos aquelas sugestões todas habituais, tipo, venham ao Algarve, venham à Madeira, venham aos Açores, não é? Venham um pouco por todo o país. Sim. Claro, muitas pessoas também aproveitaram para dizer, eu estive no Coliseu, ou eu assisti uma vez no Altice em Braga, ou eu assisti em Albufeira, ou em Coimbra, também foi espetacular relembrar esses momentos todos, mas só para dizer que essa ideia continua aqui no ar, ok? Ah, é? É? Não sabias disso? Não, a agora apanhaste-me a saber. Pois é, a ideia continua aqui no ar. Sim. Ainda não temos assim um formato Definido. Não, nós já passamos momentos muito fixes Felizes. muito felizes em eventos Inspiração para uma Vida Mágica. Sim, muito. Tenho algumas saudades. Sim. E eu, uma das razões pelas quais eu gostava que nós pudéssemos voltar a fazer isto, nós os dois e eventualmente com convidados e pessoas que nós pudéssemos convidar a estarem connosco nestes eventos, é porque eu vejo eventos de desenvolvimento pessoal a acontecerem, alguns espetaculares e com mensagens muito fixes, e outros feitos de uma forma que eu acho que não é tão séria quanto podia ser. E acho que isto ajuda a que a nossa indústria do desenvolvimento pessoal, que é muito importante porque contribui para a educação, contribui de uma determinada forma, com um prisma ou um ângulo ligeiramente diferente para a educação de todos nós. Mas é uma indústria que muitas vezes fica conotada com certas abordagens que não são muito sérias. Às vezes é o charlatanismo, este tipo de palavras que às vezes são utilizadas. Sim, que no fundo às vezes são basicamente formas de ganhar dinheiro, são formas de ganhar exposição. E, portanto, eu acho que os nossos eventos de Inspiração para uma Vida Mágica, que nós já realizamos dezenas de eventos ao longo dos anos, que foram sempre eventos de contribuição, onde nós, mesmo quando cobramos um bilhete de 5 euros ou 10 euros, o dinheiro tem sido sempre para contribuição. E acho que temos mostrado que é possível realizar bons eventos de desenvolvimento pessoal, divertidos, né, dinâmicos, onde eu muitas vezes posso fazer as minhas palhaçadas e usar o meu humor, mas onde estamos de facto a fazer um trabalho com intenções que são muito sérias e alinhadas com os valores do desenvolvimento pessoal. Eu agora estou a ouvir-te a falar e a ouvir outra vez a tua necessidade de honestidade, né? A razão porque tu também te irritas muito com estas abordagens é porque isso não nutre a tua necessidade de honestidade. Não é só necessidade. Agora estou a ligar ao episódio, àquilo que vamos falar mais para frente. Sim, há mais uma necessidade que para mim é muito importante, que é a necessidade que as coisas façam sentido. Porque quando eu estou a falar, quando estou a fazer uma palestra, quando estamos a falar aqui no podcast, eu tenho sempre uma grande necessidade que as coisas façam sentido. E às vezes eu digo coisas que depois não fazem sentido. Certo. E eu volto atrás e procuro organizar melhor os meus pensamentos. E quando eu vejo uma coisa que eu acho que não faz sentido... E ainda por cima não é honesta. Pois, às vezes não. E quando falamos de honestidade, muitas vezes isto que eu chamo de falta de honestidade não é uma coisa intencional, não é alguém que diz vou aldrabar, não é isto. A honestidade intelectual não é isto. A honestidade intelectual acontece quando nós dizemos coisas
que estão apoiadas numa reflexão, não é? Não vou dizer a primeira coisa que me vem à cabeça quando estou em cima de um palco. Pronto, e pronto, acho que são essas necessidades que estão aqui na base de estar assim aqui em pleno episódio IVM a falar outra vez a desabafar, de fazermos o tour IVM. No fundo é para as pessoas que nos estão a ouvir e que gostavam de que fizéssemos mais eventos, para porem mensagens nas redes sociais a dizer queremos o tour IVM de volta. É isso? Sim, talvez seja isso, não sei. Mas agora vamos falar de relacionamentos. Agora vamos falar de relacionamentos, sim. Já desabafei, obrigado. Aí vamos nós. Então, tema de hoje. Decidi porque nestas últimas semanas, inclusive este último fim de semana, para mim, era muito sobre relacionamentos românticos, amorosos, íntimos. E o que é que os fazem durar e serem felizes, não é? Podem durar sem ser felizes também, não é? Às vezes as pessoas fazem essa pergunta, o que é que faz durar? Mas acho que podemos adicionar isso, porque há muitos relacionamentos que eu vejo que duram e duram, mas não são propriamente felizes. Portanto, o que é que eu gostava de falar contigo era sobre isso. O que é que faz com que um relacionamento seja feliz acima de tudo? Olha, mas acho que temos aqui um bom ponto de partida para a conversa, que é, eventualmente, começar precisamente por discutir essa questão da duração do relacionamento, não é? Porque acho que se parte... Quando alguém diz que esteve num relacionamento e o relacionamento terminou, não é? O que é que correu mal? O que é que correu mal? Ou porquê é que não funcionou? É? Partimos do princípio que o relacionamento era mau. Ou que era mau ou que terminou mal. Não é? Exato. Porque acho que é uma das expectativas que nós temos em relação a relacionamentos amorosos é que eles vão, quando começam, não têm propriamente um prazo, não é? Normalmente nós não dizemos assim, olha, eu gosto de ti, gostava de ter um relacionamento amoroso contigo durante um ano, ou durante 2 anos, ou durante 3 anos, e depois pronto, acabou, não é? Sendo que depois muitas vezes os relacionamentos amorosos têm de facto um prazo, não é? Chega ao fim de algum tempo e eles deixam de fazer sentido. Mas acho que é interessante porque... Não é? Nós às vezes olhamos para relacionamentos que de facto nunca terminaram, no sentido em que as pessoas se mantiveram juntas durante 30, 40, 50, 60, 70 anos, não é? Até ao fim das suas vidas, e muitas vezes olhamos para esses relacionamentos como, o que é que estas pessoas terão feito para isto correr tão bem? Certo. Mas estou contigo. Negaram todos os problemas que tinham. Não sei, durar muito tempo... Não é necessariamente um indicador de um relacionamento feliz. Não é necessariamente um indicador. É um indicador de que as pessoas, no mínimo, se suportaram uma à outra. Mas não sei se isso quer dizer que... Mas acho que isso é importante, porque as pessoas olham muitas vezes para nós, não é? Nós estamos juntos há 25 anos, não é? É 26 ou 25? É 25. 25, isso. Recebo muitas vezes essa pergunta. Foi uma das perguntas que recebi este fim de semana. O que é que fazem para durar tanto tempo, não é? E acho que o nosso relacionamento tem-me ajudado a chegar à minha resposta em relação a isso. E isso também podia ser aqui um ponto de partida Tu já tens uma resposta. Já tenho assim, uma resposta um bocadinho abstrata, sim, mas acho que é também um ponto de partida. Portanto, a primeira premissa aqui é que só porque um relacionamento é duradouro não quer dizer que é feliz. Certo. E só porque é curto também não quer dizer que não foi feliz. Isso, porque eu acho que esse preconceito em relação à qualidade de um relacionamento poder ser aferida pela duração do relacionamento faz com que, claro que não são todas as pessoas, eu já tive pessoas a dizerem, olha, eu tive uma relação que durou 2 anos, ou 3 anos, ou 10 anos, e foi espetacular, e depois no final aconteceu alguma coisa que impediu, não permitiu que o relacionamento continuasse, ou fomos crescendo e afastando-nos e tendo interesses diferentes. E continuam a olhar para aquele relacionamento como tendo sido um sucesso, no sentido em que durante aquele tempo foram felizes e fomos felizes, aprenderam crescemos, muito. aprendemos, etc. Mas
para outras pessoas seria um fracasso. Seria quase impossível apelidar de sucesso um relacionamento que não se manteve. Certo. Se isto não está a acontecer agora, é porque alguma coisa correu mal, caso contrário estaríamos juntos. Exato. Não é? E embora isso não é um raciocínio idiota, claro. Só que acho que nós podemos procurar desligar estas duas coisas. Um relacionamento pode ser muito bom, saudável, feliz. E curto. Curto, entre aspas, não é? Porque o que é curto, não sei. Pode ser de um dia, sim, ou de umas horas. Exato. Há relacionamentos espetaculares de umas horas. Sim. Né? E acho que podemos distinguir essas duas coisas, porque nós, pelo menos, apesar de nós estarmos aqui num relacionamento, agora quando falaste de 25 anos, eu pensei, 25 anos ou um quarto de século. Certo. Apesar de estarmos num relacionamento que pode ser considerado longo, mas também é longo comparado com quem, não é? É longo comparado com quem, não é? Mas apesar de ser um relacionamento longo, acho que quando alguém me pergunta sobre o nosso relacionamento, a primeira coisa de que eu me lembro não é que deve ser muito bom porque já existe há 25 certo. Anos. Não é? Mas então, queres ouvir aqui Claro. os meus primeiros 5 cents? Sim. Que é que um relacionamento feliz é um relacionamento que também contém conflito, que também contém infelicidade, que também contém lágrimas, palavras feias, sangue, suor e lágrimas. Eu estava também a pensar nisso porque há bocado eu estava super irritada contigo. Porque é tarde, porque estou cansada, por várias razões. E tu estavas, apesar de também estares cansada, eu sei disso, mas estavas-me a oferecer espaço para a minha irritação. Tipo, não entraste com a tua irritação. Foi noutra altura. Hoje também. Né? Mas estavas ali comigo. No fundo, empatizaste comigo e a minha irritação. Quer dizer que ela passou e agora até me sinto bem disposta. Não é? Mas não, e até podem acontecer assim vários dias seguidos haver irritação e uma coisa que eu tenho muita certeza após destes anos juntos é que isso não define a nossa relação. Não é? Fala de momentos específicos, de necessidades não nutridas em certos momentos, não é uma definição da nossa relação. Faz parte também de algo muito maior na nossa relação. Tu agora falaste de irritação e eu lembrei-me que nós há 2 episódios falamos sobre o burnout. Sim. Lembras-te dos fatores do burnout? Era a irritação, a tristeza e a exaustão. Exato. Sim. Agora estava a pensar, será que nós no fundo, quando ficamos fartos de um relacionamento... Estamos em burnout relacional, que é estou triste, estou exausto e estou irritado. São sinais, não é? Sinais. Claro que aqui quando nós falamos de irritação no burnout, acho que é como a irritação nos relacionamentos, que uma coisa é tu estares irritada durante um período de tempo, durante 10 minutos, ou 1 hora, ou meia hora, e ser sobre uma coisa em específico, que é diferente tu estás irritada com a outra pessoa permanentemente. E também a diferença entre haver espaço para irritação ou só haver julgamentos em relação à irritação. Não é? Porque só houver julgamentos e nenhum tipo de empatia ou reconhecimento da origem dessa irritação, ela tende a crescer. Não é? Mas se houver um espaço para isso também, não é? Se tu não ficas com medo quando eu fico irritada contigo, não pões... não é? Não ficas com medo que eu vou sair pela porta fora ou mandar-te para... Fazer a mala. Não é? Fazer a mala. Não existe isso. Há esse espaço também para essas emoções que são desafiantes, difíceis. E acho que não tens, nem eu tenho, a expectativa de que isso não vai surgir. Não é? Sim, eu acho que a tua entrada aqui, eu acho que foi mesmo adequada. Esta ideia que tu propuseste, ela é mesmo adequada, porque eu ouço muitas vezes pessoas a dizerem eu já sei que mesmo as pessoas têm um relacionamento espetacular, eu já sei que elas às vezes se chateiam, eu já sei que elas às vezes também se irritam.
Que é a mesma coisa que tu ouves na parentalidade. Que alguém diz assim, ok, eu já sei que aquelas mães espetaculares e aqueles pais espetaculares, eu já sei que eles uma vez ou outra também se passam, eu já sei. Só que eu acho que mesmo quando as pessoas fazem essa afirmação, continuam a ter uma ideia meio romantizada, que é muito de vez em quando isto acontece. E quando acontece, há de ser sempre assim, não sei, um bocadinho mais, deve ser um bocadinho mais espetacular, assim, é sempre, está irritada, mas ao mesmo tempo tem estes recursos todos, ou surge ali um desafio na relação, mas logo a seguir fazem as pazes e é tudo espetacular e não se deitam chateados. Não se deitam chateados, sim. E acho que aquilo que tu disseste é capaz de ser assim um ponto essencial, que é nós não temos a oportunidade de contactar assim de forma íntima assim com tantos relacionamentos. Quando estamos a crescer, nós normalmente se crescemos numa casa onde os nossos pais estão juntos ou onde há adultos que têm relações amorosas, nós conseguimos observar isso um bocadinho mais de lá de dentro. E depois, conforme vamos crescendo, alguns dos nossos amigos abrem-se connosco, ou passamos tempo, às vezes temos uns amigos que são mais próximos, uns casais mais próximos, e vemos também um bocadinho da interação deles mais íntima, não é? Não ficamos só com aquela fachada social de quando está muita gente e temos um comportamento um bocadinho alterado. Mas ainda assim, são poucos relacionamentos, não é? Depois, hoje em dia, começamos a ver os relacionamentos nos reality shows, que é continua a ser um relacionamento real, não é? Que estás ali a assistir. Só que ainda assim são poucos e nem sempre temos acesso direto a relacionamentos que nós achemos assim, olha, este relacionamento é mesmo fixe. E então, como não temos, acabamos por identificar algumas pessoas, casais que conhecemos, não sei, às vezes casais que conhecemos só dos mídia, ou casais que conhecemos assim superficialmente, conhecemos às vezes no nosso meio profissional, ou uns amigos que nos parece ter um relacionamento espetacular, mas nós de facto não assistimos ao relacionamento na intimidade, quando as pessoas estão sozinhas, ou quando estão só com os filhos. E então eu acho que nós depois podemos ter uma real dificuldade em acreditar que estas pessoas se chateiam mesmo como nós nos chateamos, que ficam mesmo irritadas como nós ficamos. E então comparamos o nosso relacionamento com estes relacionamentos meio de fantasia que são assim espetaculares. Só vemos algumas partes Só vemos umas partes, não é? Não é? Isso às vezes faz com que fiquemos surpreendidos com algumas separações. Sim, por exemplo. Ai, pareciam tão felizes. Claro, pareciam no Instagram. Sim. Sim. Eu às vezes olha que nós falamos tanto sobre relacionamentos, não é? Temos um podcast onde discutimos muitas vezes, falamos sobre relacionamentos, fazemos acompanhamento com tantas pessoas que têm enormes desafios nos relacionamentos, não é? E também vamos conhecendo assim mais de perto algumas pessoas que antes, à distância, têm um relacionamento espetacular, até uma figura pública, e depois tu ficas a conhecer a pessoa e ela até se abre e muitos desafios. E mesmo assim, eu às vezes estou a ver um Instagram e digo assim, esses tipos estão a férias não sei onde, não sei o quê, olha, estão com as crianças, olha que bonitos com as crianças ali no meio da lama a chafurdar. Mas, assim, eu vi uma coisa muito... é muito giro agora este fim de semana, por causa de uma separação, e quando se falou disso, disseram assim, mas eles não foram às Maldivas há pouco tempo juntos? Pois... Foram e tinham as suas razões, mas achei foi engraçado isso. Depois, foram às Maldivas e agora já não estão juntas. Mas sim, eu concordo contigo. As expectativas que temos em relação ao que é possível num relacionamento, ou em relação a uma pessoa em particular também. Outra coisa que acredito que né, são dois tipos de expectativas, ou três, se calhar até, se for supondo que o relacionamento é a dois, temos expectativas em relação ao relacionamento em si, expectativas em relação ao outro e expectativas também em relação a nós e aquilo que nós conseguimos entregar no relacionamento e a forma como conseguimos estar no relacionamento. E a forma como nos sentimos, não é? Sim, se calhar essa terceira, em relação a nós, é mais aqueles que pensam mais e refletem mais sobre o seu desenvolvimento pessoal, não é? Também têm, e já aprenderam muito, portanto têm expectativas em relação a como deveriam reagir a certas situações, os desafios que deviam saber superar sozinhos e por aí fora.
né? Mas essa é uma grande carga de expectativas, muitas vezes. Até porque quando falamos de um relacionamento amoroso, há aqui algumas coisas que são mesmo difíceis de definir de forma objetiva, não é? Porque imagina que estás no domínio profissional e tu dizes assim, olha, vou pegar numa folha de papel e escrever aqui quais são as condições para, imagina que vais trabalhar por conta de outra, vais trabalhar para uma empresa, quais são as condições que têm que estar reunidas para eu aceitar o emprego nessa para eu relação. aceitar e para eu querer continuar. Olha, tenho de ganhar X euros por mês, por exemplo, é uma condição. Tu todos os meses chegas, olhas para o teu recibo salarial e dizes, ou ganhei ou não ganhei, não é? Há coisas que são um bocadinho mais fáceis de medir. E mesmo aí, às vezes, há algumas coisas mais no domínio das relações, lá está, que são difíceis de medir. Mas nas relações amorosas, não é? Até a própria... Tu sabes que às vezes quando tu perguntas a alguém, olha, diz mesmo, tu amas a outra pessoa, e às vezes é muito legítimo as pessoas dizerem, eu não sei porque, o que é isso de amar? Ok, quando a pessoa não está, eu tenho saudades dela, e quando me acontece alguma coisa é a primeira pessoa a quem eu quero ligar, e dou por mim a pensar muitas vezes na outra pessoa durante o meu dia. Ok, mas é esta a checklist para eu saber que amo a outra pessoa? Sim. Não é? Até isto às vezes é difícil. Mas eu noto também que há quem questione muito isso do tipo de amor, porque também temos essa ideia específica sobre o que é estar apaixonado e o tipo de amor que estamos a sentir. E quem acaba por perceber que não, mas nós somos muito bons amigos, já não nos amamos daquela forma, e esse que aí nesse momento também é outra a expectativa de que vamos sentir borboletas no peito ou barriga, ou sei lá onde sentimos as borboletas, sempre e a toda hora, essa expectativa também acho que faz com que alguns relacionamentos não sejam mais duradouros, não é? Sendo que também há a expectativa oposta, que eu acho que até hoje em dia é a expectativa que eu mais vezes vejo ser formulada, que é, ok, nós agora estamos muito apaixonados, mas eu sei que isto não vai continuar assim. O que também é uma expectativa em si. Sim. Por exemplo, eu já conheci assim um bocadinho a história de algumas pessoas que se apaixonaram muito e depois deixaram de estar apaixonadas. Certo. Então dizem, ok, eu agora já não estou apaixonado porque passou a fase de lua de mel, não é? Pronto, agora passou a paixão. E às vezes o que as pessoas não estão a perceber é que não foi só a paixão que passou, esta relação não é mesmo muito interessante. Certo. Não é? Eu acho que o jogo continua a ser o mesmo, que é o jogo das expectativas. Porque as expectativas podem ser altíssimas, do género. Tu começaste por perguntar o que é que faz uma relação feliz. Né? Eu posso ter uma expectativa altíssima de a relação. Eu sei que estou numa relação feliz porque nós nunca discutimos, nós somos sempre super carinhosos um com o outro, pomos sempre o outro primeiro, nunca há nenhuma falha de lealdade, de honestidade, de confiança. É tipo 100%. No dia em que alguma coisa falhar, então a relação não é feliz. Posta em casa. Né? Mas acho que também depois isto é uma expectativa assim mesmo lá em cima, mas há outro tipo de expectativas. Todas as expectativas, não é? Todas as expectativas criam condições para haver sofrimento quando a expectativa é defraudada. Certo. É muito difícil entrar num relacionamento sem expectativas. Só que este exercício de, ok, eu tenho algumas expectativas e chamá-las pelo nome, isto são expectativas, são coisas que eu espero. Então, se eu espero, primeiro têm que ser comunicadas. Eu acho que, entrando agora um bocadinho na minha definição da relação feliz, uma relação feliz é uma relação que é honesta, onde nós temos espaço e coragem para partilhar aquilo que pensamos e aquilo que sentimos e aquilo que fazemos, não é? Que são as três grandes dimensões da nossa existência, não é? O pensar, o sentir e o fazer. E isto é partilhado com honestidade. Não à bruta, como nós, não é? No momento certo, a forma adequada. Com honestidade empática. Com honestidade empática, mas isto há um momento em que as minhas coisas mais íntimas são partilhadas contigo. Senão não é um relacionamento. E depois também adicionando a forma como essa honestidade é recebida, ou não? Sim, sim, como é que eu recebo a tua honestidade e como é que tu recebes a minha. Sim, isso, lá está, tem que haver, eu tenho que te dar o espaço a ti e tenho que ter a coragem
para praticar a minha honestidade. Uhum. E desse lado tu tens que me dar o espaço a mim e tens que ter a coragem de partilhar a tua honestidade, não é? Acho que é este encontro entre a coragem de um e o espaço que o outro oferece que criam aqui as condições para uma relação feliz. Só que eu próprio ia-me atrapalhar aqui no que estava a dizer, porque depois pus-me a pensar, será que há relações que podem ser felizes sem isto? Não é? Em princípio, sim, né? Se a expectativa for diferente. Pois, se a expectativa for diferente. Imagina que nós entramos num relacionamento em que eu desde o início te digo, olha, eu não tenho nada a ver com aquilo que tu fazes quando não estás comigo. Certo. Logo, eu também não tenho nada a ver com aquilo que tu pensas ou sentes. O que é que eu necessito do meu lado? Necessito de me sentir amado, acarinhado. Quando estou contigo. Quando estou contigo. Não é? E, portanto, o resto a mim não me interessa. Será que é possível ser feliz com uma regra dessas? Eu acho que em princípio sim, Pedro, porque o que é que são as expectativas? As expectativas, de alguma forma, são o fruto de necessidades nossas. Não é? Se eu tenho uma grande necessidade de honestidade, então isso vai obviamente ser um ingrediente fundamental para a felicidade da minha relação. Se isso não for, assim, pode dizer necessidade ou até valor, não é? Tão importante, não vai ser determinante para a felicidade da minha relação. Sendo que quase sempre a expectativa não é formulada, ela não é explicitada. Porque a partir do momento em que eu formulo as minhas expectativas, elas já não são bem expectativas, elas são mais intenções. Porque uma coisa é eu, secretamente, dizer assim, eu espero que a minha me ponha sempre em primeiro lugar à frente das outras pessoas. É diferente de eu te dizer, Mia, agora eu até posso usar o mesmo verbo. Posso também mesmo usar o verbo esperar, que é o verbo da expectativa, não é? Mia, eu espero que tu, em qualquer situação, me ponhas à frente quando estão em causa eu e outras pessoas. Certo. Mas agora, como eu verbalizei, agora tu vais ter espaço para dizer, Pedro, mas olha, nesta e nesta situação eu acho que isso não faz muito sentido. E agora já entramos aqui num diálogo. Sim, aí eu até preferia, em vez de que eu espero, e falar o que é mesmo importante para mim. Sim, não é? ou até o que é que eu quero, não é? Certo. Olha, eu quero ainda bem que falaste disso agora, porque acho que essa para algumas pessoas isso vai ser mais determinante para outras, mas sentir que os outros tenham certas expectativas em relação a nós nem sempre é muito fácil lidar contigo. Sentimos pouca liberdade, talvez, para algumas pessoas. Isso vai ser assim um bocadinho afogante, talvez. Mas se eu partilhar contigo o que é importante para mim, quais são as principais necessidades que eu tenho, já há muitos episódios atrás falámos de diferentes formas de exprimirmos as nossas necessidades, não é? Ou como presentes ou como cocó. Não é? Porque acho que às vezes quando dizemos o que eu espero é mais cocó, não é? Mas se eu realmente falar das minhas necessidades e até partilhar contigo algumas formas de tu me ajudar a satisfazer e a nutrir as minhas necessidades, é muito diferente, não é? Portanto, falar mais sobre mim do que sobre o que é que eu espero de ti. Sim, eu acho que ainda há uma coisa que normalmente ainda mais pesada do que aquilo que eu espero, que é aquilo que eu esperava. Claro. Porque aquilo que eu esperava já foi, quer dizer, eu não esperava que tu me fizesse uma coisa dessa. Eu não esperava isto de ti. Eu esperava outro tipo de comportamento de ti. Eu esperava outro apoio, outro carinho. E isto é pesado para ambos. É pesado para ambos, porque já passou. Eu agora já estou desiludido. Agora não há nada que possas fazer. É diferente dizer assim, olha, Mia, aquilo que eu espero de ti no futuro, porque é que eu acho que ao formular isto, que a minha expectativa tu podes rapidamente mostrar-me, dizer, Pedro, mas isso não faz sentido, ou eu não quero fazer isso. Sim, mas isso, quando eu falo dessa forma, continua a haver sempre um julgamento, não é? Continua a haver uma possibilidade de tu corresponder às minhas expectativas ou não. Claro, e a expectativa é que cria o espaço para o sofrimento. Daí eu querer mudar aqui, a proposta é mudar a linguagem, certo. Tu já sabes que para mim o jogo é libertar-me da expectativa, que é um jogo que ele é difícil, ele é simples, porque é só deixar de me ligar às cenas que eu não estou à espera de nada, é o que é que eu quero e o que é que estou disposto a fazer para que isto seja possível. Só quando entramos aqui numa relação, eu acho que uma das dificuldades dos relacionamentos amorosos
é que, como eles são baseados no sentimento, os relacionamentos amorosos não são baseados na lógica. Porque tu tens outro tipo de relacionamentos que são baseados na lógica. Por exemplo, tu tens um relacionamento profissional com a tua chefe e que é baseada na lógica. Há uma hierarquia, há contratos, há objetivos, há práticas que estão e procedimentos. No relacionamento amoroso, tu não tens isto. A base é... Hoje em dia. Certo. Mas a base é o amor. Não é? Certo. Eu tenho um relacionamento amoroso porque te amo. Certo. E amo-te porque nós muitas vezes... Mas isso é que complica a cena também, não é? Porque, assim, se olharmos historicamente, as relações amorosas nem sempre eram relações amorosas, mas ok. Não é? As relações é que nem sempre eram amorosas. Certo, não eram mas eram relações amor. supostamente íntimas, mas geridas por uma certa lógica, não é? Com o casamento, e antes disso também com a cena das heranças e não é? Da pertença e dessas coisas todas. E hoje em dia já não temos tanto essa estrutura, a não ser que, por exemplo, se pertenceres a uma seita religiosa com muitas regras nesse campo, não é? Mas daí, um exemplo, há muitas mulheres que eu conheço, não é? As mulheres que eu acompanho, as queixas, entre aspas, que elas fazem em relação aos seus companheiros, são relacionamentos heteronormativos. Elas queixam-se que ele não participa, não faz isto, eu que faço tudo, e ele isto, aquilo, que muito sobre ele não faz, aquilo que ele não faz e deveria fazer, ou que ela gostava que ela fizesse. Portanto, o que é que elas falam-me muito no fundo, de necessidades como uma realidade partilhada, sobre reciprocidade e partilha. Não é? Só que não têm essa linguagem de dizer, olha, para mim a reciprocidade, a partilha e a sensação de ter realmente uma realidade partilhada contigo, que tu és a pessoa com quem que eu quero partilhar a minha vida e quero mesmo ter uma realidade partilhada contigo. Não é isso que elas dizem, não é? Elas fazem coisas, a resposta que têm, uma parecida como eu já tive da tua parte, é só me estás a dar na cabeça, não é? Mas quando eu te estou a dar na cabeça é sobre estas coisas que eu estou a partilhar, a falar, na realidade. Se tu não tiveres a capacidade de exprimir assim, é assim, ou eu não tiver a capacidade de entender de ouvir isso, não é? Por detrás das minhas palavras. Vamos ter uma discussão sobre aquilo que na realidade não é a razão do mal-estar. Exato. Não é? E acho que com o tempo nós temos-nos tornado cada vez melhores, ou a dizer isso explicitamente, ou como tu, no exemplo que eu dei há bocado, aquilo que aconteceu há bocado, o meu palpite é que tu conseguiste desligar do meu comportamento e viste as minhas necessidades, não é? Naquela situação. E essa dinâmica para mim é fundamental. Eu faço isso muitas vezes, não estava lixado. Pois exato. E eu não. Sim. Então, voltando aqui à tua pergunta inicial, não é? Que é o que é que faz um relacionamento feliz? Porque agora já apareceram um monte de coisas. Porque, inicialmente, tu propuseste que de um relacionamento feliz também fazem parte. Certo. Acho que isso é um ponto de partida mesmo muito importante. Também fazem parte as discussões, sim. As irritações, as frustrações, as lágrimas. Essas coisas também fazem todas parte de um relacionamento feliz. Só que se tiveres só isso, é um relacionamento... Não é um relacionamento muito feliz, não é? Mas agora tu começaste, acho que, a dar aqui... Portanto, essa primeira achega é para nos ajudar a perceber que o facto de eu num relacionamento lidar com essas coisas todas não quer dizer que o relacionamento não seja feliz. Certo? Mas agora, quais são as coisas que estão aqui quais são as coisas que estão aqui do lado mais, né? Tu já falaste aí acho que falaste aí eu falei da honestidade. E tu falaste aí muito da nossa capacidade de exprimirmos ou lermos no outro as necessidades que estão por satisfazer e depois termos uma realidade partilhada que também nos permite, em conjunto, satisfazermos as nossas necessidades. Né? E acho que depois, ou aqui a mãe, também adicionamos aqui uma componente importante, que é o aprendermos a entender que algumas coisas são expectativas.
e que se elas forem mantidas apenas como expectativas, em princípio vão dar asneira. Que é muito mais interessante. Ok, eu espero isto, mas eu espero isto porque porque tenho aqui uma determinada necessidade. Certo. Então, se eu conseguir comunicar a necessidade, isto é muito mais interessante do que estar aqui só à espera que as coisas aconteçam de uma determinada forma. Eu acho que ainda iria acrescentar assim mais uma camada a estas coisas todas, que é os relacionamentos amorosos entre duas ou mais pessoas, não é? A maior parte dos relacionamentos amorosos são entre duas pessoas, são entre essas duas pessoas, entre esses dois indivíduos. E uma coisa que às vezes torna mais difícil as nossas relações serem felizes é que tu falaste aí das expectativas que eu tenho em relação a mim, em relação a ti, em relação ao relacionamento, mas depois ainda há as expectativas das outras pessoas. Em relação ao nosso relacionamento. Sim, a minha família, a tua família, os amigos, os outros familiares, as pessoas que nos conhecem socialmente, as pessoas que não nos conhecem de lado nenhum e que não treinadamente podem observar um aspecto qualquer do nosso relacionamento e manifestarem apoio ou oposição. E são muitas camadas que às vezes fazem com que seja mesmo difícil o nosso relacionamento ser feliz. Quando deixamos que essas camadas se tornem muito importantes. Não é? E depois as pessoas, por exemplo, se fizerem parte de uma treinada religião, têm as expectativas de como é que o relacionamento deve ser à luz dessa religião, e depois fazem parte de, não sei, têm um treinado ideal político e como é que a relação devia ser à luz. E de repente são tantas camadas de expectativas que parece que os tempos de irritação e chateação e sensação de desadequação são mais do que os tempos onde nos estamos a sentir equilibrados. Ou seja, ficamos com equações que são demasiado complexas, não é? Porque depois, para algumas pessoas ainda somas isto. Mas para um relacionamento ser feliz, por exemplo, também temos que o projeto de família também tem que correr bem. Portanto, também tem que correr tudo bem com os filhos e não sei o quê, se estivermos. Não, mas espera aí, também há uma coisa importante que é o sucesso financeiro. Um relacionamento feliz, nós estamos a ajudar mutuamente. Portanto, estamos a crescer nas nossas profissões, estamos a ganhar mais dinheiro, estamos a ter mais espaço social, não é? Não, mas um relacionamento feliz também só pode acontecer se tiver certos bens materiais, não é? Não é amor e uma cabana. Não, tens de ter uma casa. Então a equação começa a ficar tão complexa que é muito fácil falharem pedacinhos desta equação. Concordo. Sim. Concordo? Então, mais vale não ter relacionamentos, Não, mais vale perceber que de um relacionamento feliz faz parte a infelicidade e estar muito atenta em relação às expectativas que temos e as expectativas que estamos no fundo a deixar que os outros tenham em relação a nós. Não é? Se temos essa Achas que o relacionamento feliz é simples? Não, eu acho ou tende a tornar-se mais simples do que outros relacionamentos menos felizes? Não acho. Quer dizer... Porque esta ausência, se nós retirarmos estas camadas todas as expectativas, as coisas não ficam mais simples. Não é? O que é que te apetece fazer hoje? Apetece-me fazer isto. A mim apetece-me fazer aquilo. É relativamente simples. Sim, a estrutura em si é simples. Sim, não é? Só que são pessoas humanas com as suas necessidades, os seus traumas e os seus pancas estão ali no meio, não é? Que aplicar a simplicidade não é simples. Pode não ser, mas a simplicidade, porque quando tu falas aqui da satisfação das necessidades, às vezes, em vez de eu fazer um filme do caraças em relação ao que preciso e não preciso, e quer e não quer, e está-me a irritar, e tu não me entendes, e as pessoas, em vez disso, eu às vezes só ser capaz de parar e dizer assim, eu estou com necessidade de segurança. E como estou com necessidade de segurança, o ideal para mim, hoje, é só ficar em casa no meu canto sossegado. Porquê? Porque eu necessito de segurança. E ser capaz de comunicar isso a ti, de repente as coisas não ficam super simples. E isso faz com que um ingrediente muito importante, que acho que resume muito daquilo que temos falado aqui também, num relacionamento feliz, é o meu próprio autoconhecimento. Certo, né? Certo, sim. Isso facilita muito, porque esta simplicidade que eu estou a falar é de facto uma simplicidade que vem do autoconhecimento, que é uma simplicidade de eu conseguir perceber o que é que eu estou a pensar e o que é que eu estou a sentir.
e conseguir traduzir isto, não é? chegar à fonte ou à raiz. Okay? Esta coisa que eu estou a pensar, esta coisa que eu estou a sentir, ela vem de onde? Okay? Vem aqui de uma necessidade de satisfazer. Que necessidade é essa? E quando eu chego lá, de repente, já descubro que há muitas formas diferentes de satisfazer esta necessidade. E consigo, em vez de só falar da estratégia que me apareceu para satisfazer a necessidade, eu falo da necessidade. Né? Em vez de repente dizer, temos a casa toda desarrumada, temos que arrumar a casa, porque é que isto está desarrumado? Em vez disto, eu consigo dizer, olha, estou com uma necessidade de organização. Sim, estou-me a sentir nervoso com esta, com a forma como as coisas estão agora, preciso de mais organização. Certo. Está disposto a ajudar? As coisas ficam todas muito mais simples e eu acho que isso está um bocadinho na base de uma relação feliz. Agora, como sempre, estamos quase a acabar aqui a nossa conversa, mas estamos a chegar aqui a uma fase crítica de muitos episódios do Inspiração para uma Vida Mágica, que é a fase em que algumas pessoas nos estão a ouvir e dizerem isso faz tudo sentido, só que a pessoa com quem eu tenho um relacionamento amoroso não tem esse autoconhecimento. A pessoa nem está interessada em adquiri-lo. Sim, porque ainda não tem o autoconhecimento mínimo para perceber que não tem autoconhecimento. Né? Está para quem se lembra do célebre episódio sobre o efeito do Dunning-Kruger e o monte da estupidez, né? A pessoa não está aí ainda. Portanto, como é que eu saio desta? Né? Eu acho que a tua resposta habitual é, começo eu a fazer a minha parte. Né? A minha resposta habitual é, ponho essa pessoa a ouvir os episódios do podcast IVM e pode dizer que aqui com a ajuda das nossas vozes, né, que algumas ideias comecem a ganhar um bocadinho de sentido. Mas eu acho que se calhar para mim o que ficou aqui de mais importante desta conversa minha foi mesmo a forma como tu começaste, que é porque nos momentos em que fiquei mais frustrado com a nossa relação, ao ponto de me questionar, nós temos realmente uma relação feliz. Se foram momentos onde estávamos a passar por uma daquelas fases de acabei de me chatear, acabei de ficar irritado, acabei de falar alto, acabei de me passar, acabei de sentir o meu sistema muito desregulado, e ter aquele pensamento de se a minha relação fosse mesmo feliz, isto não estava a acontecer. E esse pensamento é lixado, porque a qualquer momento tu podes começar a alimentar a ideia de que alguma coisa de muito profundo não está certo aqui. E isso não é bastante ilusório. Claro que muitas vezes nós ficamos muito irritados e chateados e isso mostra-nos que alguma coisa na relação não está realmente bem. Mas, bem. em princípio, isso também acontece porque não temos esse espaço e a capacidade de falar sobre o que está na base dessa irritação e frustração, não é? Certo. Sim, sendo que aqui podemos estar a criar uma nova expectativa, não é? Que é, se tivermos estas ferramentas todas, então isto vai acontecer muito poucas vezes e quando acontecer é só durante 2 minutos. Depois alguém se lembra, não, espera, são as minhas necessidades para satisfazer. Eu acho que é muito importante terminar com esta ilusão e lembrar que às vezes é lixado. Que às vezes é mesmo lixado e às vezes por muitas ferramentas que a pessoa tenha pode se sentir mesmo sem recursos. E às vezes sentimos-nos pior por causa disso, não é? Eu deveria saber melhor. Eu acho que já em algum momento aqui destes 5 anos de podcast, né? Já vamos a caminho. Em novembro o podcast vai fazer 6 anos. Eu acho que em algum momento eu devo ter partilhado esta história e só da minha parte acho que é assim o fim aqui da minha participação neste episódio. Eu tenho uma memória assim muito vívida de um dia que depois do jantar nós chateamos, não faço a mínima ideia com o que é. Eu sei que eu fiquei podre e fui lá fora aqui na nossa rua tem um ponto de reciclagem e eu lembro-me de ter ido levar as coisas para a reciclagem e lembro-me de estar a tirar as coisas lá para dentro e ter pensado, eu quero me divorciar. E naquele momento tive um ataque de riso. Quem aparecesse ali diz, este gajo é maluco, não é? Está ali a tirar as garrafas para o vidrão e a rir. Que eu tive um ataque de riso de de onde é que veio este pensamento, não é? Este pensamento veio momentaneamente da ideia de se eu estou muito chateado, então é porque este relacionamento não vale a pena. Só que isso, os relacionamentos que valem a pena também têm estas coisas. E eu na altura foi bom eu apanhar-me naquele momento e começar-me a rir. Porque, já contaste essa história? Sim, porque senão tinha ficado agarrado ao pensamento, sabes? E aquele pensamento não fazia sentido nenhum. E tu hoje acho que quando começaste o episódio precisamente a desmontar este tipo de pensamentos.
Bom, É isso. gosto muito de falar contigo sobre relacionamentos. Também gosto. Dizes coisas muito espertas, minha. É que eu li que para um relacionamento feliz também se deve dar um bocadinho de graxa às vezes. Então estou a fazer a minha parte. Sim. Contribuis muito para a satisfação das minhas necessidades de compreensão e de reconhecimento. Agora, obrigada. Que formulação tão técnica, coisa tão bonita. Estás a nutrir as minhas necessidades, é muito bom. Olha, e acho que isso depois dá... Há mais coisas a dizer sobre isto, não é? Mas aqui vai mais uma pequena dica. Sim. Essa convite que os outros nos fazem de eu aceitarmos quando eles falam das nossas necessidades, não é? De nós podermos contribuir e nutrir as necessidades um do outro, também é fundamental para um relacionamento feliz. Certo. Nós provavelmente nas próximas semanas e meses vamos voltar muitas vezes ao tema dos relacionamentos, que é um dos nossos temas favoritos. Agora vamos convidar-te, a ti que nos estiveste a ouvir até agora, a ficar por aí mais uns instantes para assistires à prática inspiradora desta semana. E antes disso, obrigada por terem partilhado, porque nós pedimos nos últimos episódios, partilham, mais gente a partilhar. Sim, portanto, vou aproveitar para fazer o mesmo convite outra vez, que obviamente nós temos a intenção de chegar a muitas pessoas que possam beneficiar destas mensagens. Portanto, se querem nutrir as nossas necessidades e as necessidades das pessoas que são importantes para vocês, partilhem o episódio, façam um screenshot, taguem-nos ou enviem privadamente os episódios para as pessoas que gostam. E obrigada. Sim. A quem eu já tenho feito. Boa. Fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana e até breve. Tchau. Obrigado, obrigada, Pedro. Então, a prática inspiradora desta semana é a seguinte. Todos nós, em princípio, temos expectativas ligadas a relacionamentos amorosos. O convite é procurares refletir e até escrever num papel sobre as tuas principais expectativas em relação a relacionamentos amorosos. Qualquer pessoa pode fazer este exercício já tendo uma relação amorosa, ou várias, ou não tendo nenhuma, não interessa. Coloca no papel quais são as tuas expectativas em relação às relações amorosas e depois de teres feito isso, colocares 3 ou 5 expectativas, procura traduzir essas expectativas em necessidades. Que necessidades tuas estão por detrás dessas expectativas que tu tens? Será a honestidade, como o Pedro estava a falar no episódio? Será uma realidade partilhada? Será a generosidade? Será uma contribuição para o bem-estar do outro? O que é que são as tuas necessidades que estão por detrás das tuas expectativas? Essa é a proposta desta semana e a prática inspiradora que te convidamos a fazer.